Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu desejo que sim. Está no ar uma série especial com 3 episódios sobre a Semana MEI de São Sebastião. Galera, esse espaço aqui vai ter muito diálogo sobre empreendedorismo, conexões e iniciativas promovidas tanto pela Prefeitura de São Sebastião, em parceria com o Banco do Povo e também o Sebrae. Essa iniciativa é da Secretaria de Desenvolvimento Social e Econômico de São Sebastião. E vamos receber, no primeiro episódio, convidadas muito especiais, galera. Uma delas é a chefe de divisão do Departamento de Emprego e Renda, Sandra Russier, e também a empreendedora e atriz Bruna Guimarães, que vai vir bater um papo conosco. E eu quero desejar a elas que sejam muito bem-vindas aqui nesse espaço. Estamos aqui diretamente do Teatro Municipal de São Sebastião para introduzir e começar esse bate-papo de muito network, né, meninas? Obrigada, boa tarde. Obrigada pela oportunidade, a Prefeitura de São Sebastião disponibilizar o Departamento da Comunicação em dar esse suporte para nós, porque, diferentemente dos outros anos, nós mudamos um pouco o formato e gostaríamos de apresentar essa semana cheia de novidades da Semana MEI. Muito bom. E Bruna, fique à vontade também para falar com o nosso público e iniciar esse bate-papo tão enriquecedor. Eu quero primeiramente agradecer a Sandra, pelo convite, ao Eduardo pela indicação, ao Rafa, a todos presentes aqui da equipe, e o quanto isso é importante, esse espaço de dar visibilidade aos empreendedores. Então eu tenho muito a agradecer ao Sebrae, vocês vão entender conforme a história vai sendo contada. E para quem está aí, a audiência, agradecer pela sua audiência e dizer o que você vai ganhar ouvindo a gente, ter esse entendimento para quem quer começar a empreender, entender os desafios e como você pode estar superando. E ver também as oportunidades, conforme a Sandra vai trazer aqui os dados, as oportunidades que tem para você começar a criar o seu próprio negócio ou até mesmo melhorar o seu próprio negócio, que já começou. É isso aí, galera, e esse espaço é exatamente isso, fazer conexão entre você que está aí do outro lado da tela nos acompanhando com empreendedores e gestores que fazem a economia de São Sebastião girar. E para iniciar aqui o bate-papo, acho que todo mundo quer saber, o que representa e o que é a Semana do MEI de São Sebastião. Eu vou direcionar essa pergunta, para a Sandra, e vocês vão saber agora a importância dessa iniciativa para os empreendedores locais. Bom, a Semana MEI é um momento onde o microempreendedor individual ele para um pouco para fazer uma reflexão. A reflexão do ponto de vista em que onde eu quero chegar com o meu negócio, como que eu comecei, qual é a trajetória que eu tenho para alcançar o objetivo da minha empresa. E, obviamente, sair da condição MEI para aumentar o seu faturamento, ir para uma ME, uma IRL, uma EPP e por que não? E, diferentemente dos outros anos que nós organizamos palestras e encontros, essa oportunidade de trazer um podcast é justamente para levar ao conhecimento do maior número de pessoas histórias, cases de sucesso, oportunidades financeiras através do Banco do Povo com juros muito baixos, que trabalha ligado diretamente conosco do Sebrae. Vários empreendedores já passaram por lá e tiveram toda uma assessoria de marketing, uma assessoria de inovação, uma assessoria no seu plano de negócio. Então, todos esses produtos que são ofertados ao MEI, ele é apresentado durante essa semana. E aí tem uma cerejinha que eu vou até antecipar para vocês, que na próxima sexta-feira nós vamos finalizar a semana com a van móvel do Sebrae. Ela vai ficar aqui na nossa Praça do Coreto, das 9 às 16 horas, trazendo todo um atendimento personalizado para quem já é MEI ou para aquele que gostaria de se formalizar. Olha que oportunidade bacana, hein, pessoal? Não vão perder. Então é dia 29?
Dia 29, das 9 às 16 horas, na Praça do Coreto. Ah, eu vou estar lá, com certeza. Eu, como bom empreendedor também, vou fazer parte desse encontro, viu, galera? E agora vamos falar com a Bruna. Bruna, conta um pouco da sua história. Já são 18 anos, aproximadamente, atuando nessa área de produção cultural. Viver da arte no país, né, no Brasil, não é fácil. Então, uma pessoa que tem uma experiência como você, o que você pode trazer um pouco dessa sua experiência, né, dessas suas vivências, para agregar e também motivar novos empreendedores a seguir essa carreira? Então, vamos lá. Eu comecei a minha história, minha trajetória artística, mais ou menos aos 14 anos, na cidade de Caraguatatuba, onde eu nasci. E eu comecei a fazer teatro e não parei mais. Eu participava de todos os grupos, comecei a dar aula aos 18 anos, então é um caminho para quem é artista e está assistindo, o dar aula, né? Ser oficineiro, você ensinar aquela arte é um caminho de renda. E aí, dentro desse mercado, eu não tinha essa visão de empreendedorismo ainda, eu era muito nova. Eu fui MEI desde de nova, mas porque para prestar serviço para a fundação que eu trabalhava, né, a Fundac, era necessário você emitir notas fiscais. E quando eu me tornei MEI, então eu não tinha essa visão empreendedora, mas eu já tinha o CNPJ e já podia emitir nota. E eu percebi o quanto isso me ajudou para poder participar de projetos, de produtores. Então, quando tem os editais públicos voltados às artes, ao teatro, muitos produtores, como eu também sou, a gente prefere contratar quem tem o CNPJ, porque é mais fácil, né, de você comprovar que você pagou e tudo. Então, eu percebi que o mercado se abriu, assim, quando eu me tornei MEI. Mas eu não tinha essa visão empreendedora. A visão empreendedora, ela chega na pandemia. Por quê? Eu estava no Fica em Casa, começando a sentir os sintomas de uma depressão e não tinha mais palco, não tinha mais nada, então tudo que eu fiz não tinha mais sentido. E aí onde eu comecei a me questionar o que sobrou da Bruna. Né? Você sem o seu emprego, você sem a sua profissão, sem a sua arte, quem é você? Foi um momento difícil. Então foi um momento de busca de autoconhecimento. O que sobrou? E aí, nessa busca, eu estava fazendo o Senac de Pinda, que no virtual, porque estava na pandemia, e teve a oportunidade do Empreenda Senac, que era um concurso. E eu participei. Não ganhei o concurso, mas eu ganhei histórias empreendedoras. E aí, essas histórias empreendedoras começaram a me devolver essa vontade de viver. Sentido, tipo, é possível. Se essas pessoas conseguiram, eu também consigo. E de superação, histórias de superação, de sonho, de voltar a sonhar, sabe? E eu enxerguei no empreendedorismo uma forma de realizar sonho. Porque eu sempre fui sonhadora, meu pai me ensinou a sonhar. Só que eu não sabia como viver da minha arte sem aquele lugar de dar aula, né? E de atuar como atriz. E na mesma época estava muito forte o empreendedorismo digital, né? Estavam se falando muito do digital, ficou muito forte na pandemia. Então, tudo aquilo eu comecei a estudar através dos cursos do Sebrae, da plataforma mesmo. Fiz vários para aprender a mexer no Instagram, não sabia, não tinha redes sociais, nem gostava de falar com a câmera. E aí eu criei a Plantadeira de Histórias, onde eu comecei a contar histórias das pessoas em vídeos. Mas como que surgiu essa ideia? Foi do nada? Não, foi uma situação assim. O meu sobrinho tinha 9 anos, o Davi, e ele estava com medo de morrer por causa do vírus, né, que estava sendo muito falado na escola. E eu estava longe dele fisicamente e queria agradar ele, acolher ele de alguma forma. Então eu contei a história do Davi e coloquei no YouTube. Mas eu tinha vergonha de gravar com a câmera. Sim. Então eu gravei com objetos, contando a história do Davi Lucas, né, que era um menino muito filosófico, né, sempre filosofando, questionando a vida. E aí me surgiu a primeira encomenda. Uma professora de teatro, de contação de história, falou que o filho dela ia completar 9 anos e queria presentear com a história deles, desde quando ela conheceu o esposo. Aí eu contei, aí eu comecei a enfrentar esse medo da câmera. Olha só, foi um gatilho, então, que despertou isso em você. Foi, e aí começou a acender de novo, né? É possível, porque eu não sabia cobrar. Eu falei, pague o quanto puder. Eu entreguei a história e não sabia cobrar. Eu falei, pague o quanto você puder. Sempre é difícil orçar?
pra mim era muito difícil, porque o artista, ele tem muito essa coisa de fazer por amor, né? E tem que ter crenças limitantes sobre o dinheiro, Sim, sobre as sim. vendas, muito forte. Sim. Então, assim, pelo menos pra mim foi assim. Então, o empreendedorismo me fez mudar essas crenças e ir crescendo. Eu comecei com pague o quanto puder e as últimas vendas das histórias eu cobrei R$1.000 por história. Isso pra mim, pode ser pessoas que isso não é nada, mas pra mim é muito grande. Uhum. Porque 1.000 e pouco era meu salário, sabe? De professor. Sim. Então, tipo, comecei a fazer, além de gravar em casa. E aí depois, na trajetória, eu fiz o Empretec, né? Eu continuei estudando, continuei buscando, continuei crescendo. Isso é muito importante, né, para quem é empreendedor, porque foi que nem você destacou mesmo, Bruno. Além, você é uma atriz, né, uma produtora cultural, mas você teve que se tornar ali alguém que saiba mexer com redes sociais, que sabe filmar, que sabe. Eu sinto muito isso também. O empreendedor, ele tem que ter várias funções e aprender diversas áreas, né, para complementar aquilo que às vezes faz falta no dia a dia ali, que às vezes ele não tem mesmo o dinheiro também para contratar alguém para estar efetuando aquele serviço, pelo menos no começo, né? Exatamente. Porque isso é característico do empreendedor começar de alguma forma, de forma desordenada. Sim. Então, no processo evolutivo, ele começa a buscar a qualificação. Aí é onde entra nesse ponto da Bruna. Ela começou a fazer alguma coisa que ela parou, avaliou, falou o que é que eu estou fazendo, onde eu quero chegar. E aí ela foi buscar a profissionalização, orientação de cursos, no caso online, que não poderia ser presencial. Ela buscou orientação do Sebrae. O Empretec, gente, é maravilhoso. Eu participei do Empretec, na verdade nós somos empretecas. Nós não podemos falar muitas coisas porque a Empretec não permite, mas eu aconselho demais a participar do Empretec. O Empretec, ele é o divisor de águas. É verdade. É uma ferramenta de alto padrão que o Sebrae pode promover para qualquer pessoa que ou seja já empreendedora ou que ainda não é empresário, mas ele pode trabalhar os 10 comportamentos do ser humano. E como que você usa essas ferramentas dos 10 comportamentos no teu trabalho. Como você lida com as pessoas e como você trabalha isso para a tua autogestão. Então, dentro do empreendedor, que ele tem aquela característica, muitas vezes, eu vou me tornar um empreendedor por necessidade, né? E busca, de alguma forma, começar um negócio informalmente. Daí surge o Sebrae para dar toda essa estrutura, essa orientação de início de negócio, de plano de negócio, de gestão, de financiamentos. E aí você começa a dar passar o primeiro ano já buscando o seu ponto de equilíbrio empresarial. E aí vem o sucesso. E aí vem premiações, e aí vem a relevância do seu nome numa cidade com a valorização empresarial, né? Então tem muitos empreendedores que começaram com zero experiência e hoje eles têm a sua história de vida contada, inclusive por uma Bruna. Sim. Não, muito interessante essa história da Bruna e esse complemento que você trouxe, né, Então. Sandra? Muito legal mesmo. E nesse sentido, né, que nem ela falou que ela já era MEI e buscou cada vez mais se especializar, e também tá aí a importância também de uma gestão pública que busca essas parcerias com o Sebrae para oferecer essas oportunidades aos munícipes também de capacitação, porque se a gestão não corre atrás, às vezes você acaba perdendo oportunidades e políticas públicas para serem oferecidas para a própria população, né, Sandra? Exatamente. No que tange o poder público, o nosso município ele é totalmente, assim, 100% aberto ao empreendedorismo. Haja vista aí o crescimento e o surgimento do Citec. Né, abre um parênteses aqui para falar dessa bela iniciativa da Secretaria de Planejamento, porque, na verdade, é o pontapé inicial para iniciar incubadoras de negócio voltadas para a tecnologia, voltadas para a inovação. E como estávamos conversando anteriormente, é uma oportunidade do
aluno, estagiário, se tornar um empreendedor na área da tecnologia, na área de gestão de negócios e desenvolver o seu trabalho com o empresário local. Prosperar aqui mesmo, né? Nós temos vários exemplos. O Café Empresarial, ele está aí, já tem 1 ano e meio de Café Empresarial e que nós já atendemos Costa Sul e região central mais de 300 empresários reunidos em cafés empresariais. Então, isso é uma importância, uma relevância muito grande que o município, que a gestão, ela procura ofertar e estar mais perto do empresário, escutar a sua necessidade. E a gente eu falo que é o cartão de visita, né? E a porta de entrada para receber as informações. E dentro desse trabalho que o departamento desenvolve, escutando os empresários, escutando o microempreendedor individual, faz com que desenvolvam novas políticas públicas. E aí a gente trabalha isso gerenciando e aplicando no nosso território. Sim. E, Bruna, qual foi a maior dificuldade que você encontrou nesse meio tempo e a maior motivação também que te fez seguir e se manter, né, atuante e empreendendo, né, aqui na cidade? Então, quando fala de dificuldade, eu lembro do Empretec, porque no Empretec ela fala dos comportamentos, né, a Sandra comenta, eu entendi ali as minhas fragilidades, as minhas fraquezas. E as minhas fraquezas tinham a ver com planejamento e meta. Eu percebo as minhas forças, que é sobre persistência, sobre confiança, network. Eu sempre fui boa de comunicação e tal, de falar, mas até por causa do teatro. Mas ali eu percebo, tenho clareza de onde eu preciso trabalhar, planejamento. Então, a minha maior dificuldade era isso, porque eu sou a pessoa do vai fazendo. E parar para planejar, sem ir fazendo, né? Você saber onde você quer chegar, que é o que você comentou. Eu acho que foi um desafio para mim, porque eu era muito do ir fazendo. Produtora que vai ter esse perfil. E, inclusive, até o Eduardo, né, do Sebrae, uma vez ele parou a reunião e desenhou para mim. Eu estava fazendo um evento, ele falou, Bruna, você precisa planejar. Eu sei que você realiza, eu sei que acontece, mas você precisa saber onde você quer chegar. Às vezes você vai até mais longe, né? E evita problemas e riscos. Então, isso foi um desafio, assim, entender isso, sobre autoconhecimento mesmo, né? E aí eu fui trabalhando. Eu coloquei uma meta depois que eu saí do Empretec, de abrir meu espaço físico para poder ouvir as pessoas e gravar as histórias. Eu já tinha um espaço, mas precisava investir em média de 10 mil. Aí eu coloquei 3 meses para eu juntar... 3 a 4 meses para eu juntar 10 mil e investir naquele espaço. Eu nunca tinha feito isso, meta, consciente. Aí eu fiz e realizei. Então, e coloquei a data certinho, tipo, foi dia 29, porque dia 27 era meu aniversário, 29 de abril. Então eu já comemorei. É importante também na meta, eu ter um porquê importante para você se motivar. E aí eu sempre escolho datas que têm algum significado, sabe? Porque me ajuda a manter. Deve ser muito satisfatório, né? É satisfatório demais, né? Quando você bota uma meta e você atinge ela, né? Atinge. E eu era aquela que ia fazendo e mudei isso a partir da consciência que eu tive no Empretec. E aí eu abri meu espaço. Em seguida, eu acabei de abrir meu espaço lá em Caraguatatuba. Em seguida, eu reencontrei o meu atual esposo, né? E aí eu já fui morar em Ilhabela. Aí eu abri um espaço em Caraguá, realizei a meta e mudei de cidade. Aí virou uma outra meta. E virou uma outra meta, que era ter uma cabine acústica para poder colocar em casa. E aí eu fui no Banco do Povo, eu fiz um empréstimo, comprei a cabine e continuei gravando. Atualmente, eu tô morando aqui em São Sebastião e eu gravo também, né, dentro de casa. Até porque em 2024 aconteceu a maternidade. É isso que eu ia falar também. Você é mãe recente, né? Vai fazer 2 aninhos. E como é isso também, né? Tipo, você balancear. É um desafio ser uma empreendedora no meio feminino. Cada vez mais a gente vê mulheres empreendendo e isso é demais. É muito... traz uma alegria muito grande. Mas é um desafio, né? Se é difícil para o homem, para a mulher é muito mais, né? A gente já sabe disso. E conta um pouco como que foi também entrar no mercado do empreendedorismo com esse desafio também, que existe preconceito, querendo ou não, né? Uma triste realidade, mas que tem que ser destacada, né?
Eu acho que pra mim, assim, na minha história, o que mais... o desafio foi relacionado à vida... Entender o que é a vida pessoal, porque eu vivia muito profissional. Então, o que é a minha vida pessoal e sobre entender prioridade, né? O meu filho é prioridade hoje, então o que eu consigo fazer em torno disso? Porque o principal projeto, eu sempre trabalhei com projeto, é essa criança, a educação dessa criança, o acolhimento, o que eu dou para ela. Então, aprender, eu tô aprendendo ainda sobre gestão de tempo, principalmente, assim, porque eu sou muito do projeto, do trabalho, e estar presente de verdade com a criança, com o filho, sabe? Não, sem estar ali pensando no conteúdo que vai gravar, você tá de verdade ali e viver aquele de momento corpo e como alma, se fosse, né? o último momento. Acho que isso tem sido um desafio e aprendizagem. E aí foi na maternidade que eu comecei a sentir necessidade de escalar algum produto. Por quê? Porque as histórias eu gravo, eu mesmo contratando alguém para editar, mas eu tenho um trabalho de escuta, um trabalho, né, personalizado. E aí, você depende daquilo. Se você ficar doente, você fica sem receber, sabe? Então, eu comecei a pensar em o que eu posso fazer uma vez e escalar, vender várias vezes. E o digital, assim, é o que as pessoas têm usado. Tem muita coisa ruim no digital, mas tem muita coisa boa também, né? Tem muita história verdadeira. Tem que saber usar, né? Tem que saber usar. Então, uma coisa interessante que você está falando do digital, e a gente tem alguns dados através do Sebrae, da pesquisa GEM, que é um número muito interessante. Por quê? Porque no Brasil são mais de 43 milhões de empreendedores só de 2024 a 2025, o crescimento. Nesse número de 43 milhões, tem afunila ainda mais a pesquisa, porque vai de 45 anos, a partir de 45 anos é o perfil do empreendedor. Nossa, que dado interessante. E esse 45 mais são pessoas que buscam o aperfeiçoamento e o conhecimento da área da tecnologia. Inovação, tecnologia, gestão financeira. E a gente vê isso na procura dos cursos através do Sebrae, seja cursos presenciais, seja os cursos online que nós oferecemos. Então, existe uma necessidade das pessoas a se prepararem, uma vez que já têm uma idade madura, em buscar esse aperfeiçoamento. Essa capacitação, e a verdade. gente precisa dessa mão de obra, a gente precisa desse profissional para trabalhar com esse público. Então, as faculdades, as universidades, elas estão crescendo na área tecnológica, até porque o mundo está tendenciando para a tecnologia da inovação. Então, é muito válido essa questão que a Bruna traz, que ela trabalha em casa e que teve toda uma dificuldade do Instagram, de utilizar a ferramenta da mídia digital, pela falta do conhecimento. Mas a gente precisa desse profissional para trabalhar com o empresário hoje. Porque quem não está na mídia digital hoje está fadado a ser esquecido. Porque hoje as pessoas já não leem mais, as pessoas querem vídeo. É fato. E as pessoas querem vídeos de até 1 minuto. Então tem que ser muito rápido, a informação tem que chegar para o teu cliente muito rápido. E você tem que ter esse diferencial em relação ao teu concorrente. Porque enquanto você não está investindo, o teu concorrente ele já está investindo, ele já está captando novos clientes, né? Então é uma visão muito, muito legal quando a gente fala do empreendedorismo, porque eu digo muitas vezes que o empreendedorismo é o eu empreender, né? Sou eu que faço a matéria, sou eu que vou cuidar do meu filho, sou eu que faço o texto, sou eu que publico, sou eu que faço a alimentação do meu Instagram. E eu preciso me profissionalizar. Então, nós precisamos buscar uma rede de apoio para desenvolver o meu negócio da melhor forma possível. Verdade. E é que nem você falou, apesar de nós também podermos nos capacitarmos para estudar, existe essa rede de conexão, parcerias, que vai ampliando também as oportunidades e facilitando o gerenciamento do seu empreendimento, que nem tudo também você precisa
cobrar para oferecer ou então também para executar, né, Sandra? Sim. Haja vista os cafés empresariais. Então, é um mecanismo muito legal que foi criado aqui pela Prefeitura de São Sebastião e que acho que está trazendo resultados muito benéficos. É um network gigantesco que acontece em cada encontro. Já aconteceram vários negócios fechados ali e também uma prospecção muito boa em relação aos empresários que circulam os cafés empresariais. Eu fiquei muito feliz de ver a evolução do café, porque numa quinta-feira você chegar a reunir 100 empresários no horário das 9 da manhã é um sucesso, né? E ainda mais fazer com que eles se conectem, eles consigam apresentar o seu negócio. E muitas vezes os que passam por ali não têm noção do que tem na cidade como empresa. Então eles acabam fechando o negócio dentro da própria cidade, não precisa buscar fora, né? Eles podem fazer essa conexão, buscar essa rede de apoio aqui mesmo no nosso município. Nosso município é gigante, é o norte, é centro, é sul. A gente não pode ficar olhando só a região central e só a região da Costa Sul. Então, a Costa Sul, que é forte no turismo, ela pode fornecer também produtos para a região central. A região central pode levar isso para a Costa Norte, que pode levar para a Costa Sul. E é um campo gigantesco de trabalho. Eu estou aqui há 21 anos. Eu sou de Recife, mas eu falo que São Sebastião é a terra da oportunidade. Falei isso há 21 anos atrás, quando cheguei, e eu continuo falando porque nós temos muito campo para desenvolver e para crescer. Seja na área da contação de histórias, seja na área da alimentação, gastronomia, turismo, né? Quem iria imaginar que poderia desenvolver o turismo para avistamento de baleias? E hoje a gente traz isso. Tá bom, é muito bom esse seu depoimento. E você acabou revelando uma pergunta que eu ia te fazer. Como que você veio parar aqui em São Sebastião e um pouco da sua trajetória também, da sua formação? Conta pra gente, Sandra. Tá bom. Eu sou natural de Recife, Pernambuco. Eu moro aqui há 21 anos. Eu sou turismóloga de profissão. Sou professora, sou licenciada em letras, sou pós-graduada pela USP. E sempre trabalhei na área acadêmica, em universidades, em faculdades, dava minhas aulas. Também trabalho com consultoria empresarial. Já tive uma empresa aqui de consultoria. E hoje eu atuo também na área da consultoria, com treinamentos dentro da empresa, em loco. E faço o meu trabalho, procuro desenvolver o máximo das minhas habilidades profissionais no meu departamento. Então, hoje eu estou no departamento Emprego e Renda, à frente do Sebrae, do Banco do Povo, e procuro sempre desenvolver ações empreendedoras, porque é uma coisa que eu gosto, que eu amo fazer. Sou apaixonada em ver o empresário crescer, se desenvolver, pegar na mão dele e depois chegar na loja e ver a loja toda completa. É uma realização pessoal minha. E eu acredito que por essa oportunidade que a cidade deu para mim, outras pessoas podem ter, né? Eu acredito plenamente no fator empreendedor, na força do empreendedorismo, no crescimento em números, numa escala crescente altíssima. Nós estamos com números de mais de 7 milhões de linhas de crédito oferecidas pelo Banco do Povo. Então, é muito empresário que já passou por lá e já teve uma oportunidade para desenvolver o seu negócio. Empresários que começaram no porta a porta, que hoje já tem filial. Então, o contar a vida de cada empresário, para mim, é muito gratificante, entende? Porque eu sei que em algum momento nós passamos por lá para dar esse auxílio. A Bruna foi uma grata surpresa, porque foi uma indicação do nosso gerente do Sebrae, o Eduardo, e ela veio a brilhantar com toda uma história que
não fazia parte do nosso dia a dia enquanto empreendedor, né? A parte da contação de histórias e fazer com que isso vire um fator lucro é muito interessante de você conversar com ela. É diferente, de você não é um ramo conversar fácil. E ela falar, e aí, isso aí quantifica como que você chegou em números, né? Porque é fácil pegar uma camiseta e vender. Mas quando você trabalha com serviço, você tem que tangenciar esse serviço em valor e oferecer isso para o teu cliente, né? E isso ela faz brilhantemente hoje, apesar de toda uma história que ela contou aqui para nós. Mas eu acredito que hoje ela tem um potencial suficiente para ser homenageada e receber seus prêmios aí pela vida, né, Bruno? Com certeza. Nossa. Graças a pessoas com esse brilho no olhar que a Sandra tem, né? Do paixão do que faz, que transforma realmente histórias. Né? Porque são as pessoas que fazem aquele espaço, né? Aquela instituição. São as pessoas. Então é graças a essa paixão que a gente, né? Que eu, por exemplo, consegui aí mudar a minha história. Então, eu sou muito grata a cada um de vocês. Aqui a casa vai estar sempre aberta para você, pode ter certeza. Para todos os empresários e empreendedores que queiram orientação, que queiram dicas de plano de negócio, pode contar com a gente. O Sebrae, vou deixar já o telefone aqui. Fica à vontade, Sandra. O telefone do Sebrae é o WhatsApp 3892-1549. Pode mandar um oi lá para nós, que nós teremos o maior prazer em atendê-los. Posso dividir um prêmio que nós recebemos esse ano? E o selo? Eu ia perguntar sobre o selo, né? Nós fizemos um trabalho bem legal o ano passado, que é um trabalho de formiguinha ao longo do ano, que no final do ano de 2025 para início de 26, a cidade de São Sebastião recebeu o prêmio de referência, o selo, né? O selo de referência ouro. Isso significa que nosso posto de atendimento teve 10 em todos os quesitos no que tange o atendimento presencial, online e Um reconhecimento muito importante. E vista do cliente oculto, porque nós passamos por auditoria do cliente oculto. Então, seja por telefone ou presencial, em algum momento esse cliente passa por nós. E nós tivemos essa grata homenagem do Sebrae São Paulo em prestigiar o nosso município, o único município do litoral a ter o selo ouro. E nós estamos novamente participando esse ano para buscar o segundo selo aí para nós no ano que vem. Com certeza vai conseguir alcançar essa meta. E aqui estamos falando de metas e objetivos. Essa é uma grande oportunidade para colocar em prática. Galera, isso é empreendedorismo feminino, histórias inspiradoras, tanto da Sandra como também da Bruna, que trouxe relatos aqui incríveis e todas as oportunidades criadas, de certa forma, por intermédio de parcerias entre a Prefeitura de São Sebastião e também o Sebrae. E a Semana do MEI em São Sebastião só está começando. Vamos ter outros episódios com convidados super especiais. Eu espero que vocês estejam gostando. Infelizmente, a gente já está chegando ao fim, mas vamos encerrar com mais algumas palavras inspiradoras dessas mulheres aqui que deram um verdadeiro show na Semana MEI aqui de São Sebastião. Para mim é muito gratificante ouvir esses depoimentos. Eu também, como um MEI, também empreendedor na área do audiovisual e também do jornalismo, fico muito contente em ver pessoas que estão prosperando nesse meio dos negócios aqui local em São Sebastião e cada vez mais dá motivação. Vou te falar, eu apresentando aqui e intermediando esse programa, já fiquei inspirado e tenho certeza que vocês estão acompanhando aí de casa também estão. E para encerrar, eu queria falar com a Bruna, qual é a dica, né, que você dá para as pessoas que estão nos assistindo para seguir o sonho de empreender, de investir naquilo que acredita e ganhar, de certa forma, também essa independência, que nem a Sandra destacou, né? São quase 50 milhões de brasileiros que estão buscando, né, empreender, viver do próprio negócio, não ficar dependente de uma CLT, não que não seja digno também, né? Lógico que qualquer tipo de emprego é digno, né, gente? Mas, às vezes, essa independência com o horário que você quer fazer, você como empreendedor, você tem essa oportunidade, né? E de crescer também dentro do negócio, da área que você gosta também de atuar.
Qual que é a dica e a mensagem que você deixa aí para os nossos queridos espectadores? Bruna? Bom, sempre quando alguém pergunta, eu quero começar a empreender, não sei como, por onde começar, eu, como uma boa contadora de histórias, falo, comece pela sua história. Né? Então, assim, ao invés de focar somente no dinheiro, entender quais são as suas habilidades, as suas paixões, os seus talentos. Porque desde a criança, da infância, você vai perceber que aquela criança tem habilidades, talento para alguma questão, seja na arte, no esporte, na comunicação. Então, assim, começa pela sua história, analisa a sua trajetória, né? Quais foram os aprendizados que você teve nessa história, quais são as suas habilidades, talentos, e a partir daí, tendo esse autoconhecimento, buscar como é que eu posso, através do que eu tenho de habilidade, de talento e paixão, fornecer, criar um produto ou serviço que resolva um problema ou dor de alguém. Sim. Entendendo isso, porque eu era atriz, mas eu entendi que eu podia criar algo, comecei a contar histórias das pessoas para presente. E quando você entende, ter essa visão de negócio, que o Sebrae ajuda a despertar isso, aí fica mais fácil a caminhada, a jornada. É o começo, acho que começa pela sua história, entende suas paixões, porque aí é mais fácil de sustentar. Você fala, qual que é a sua inspiração? A vida, para mim, é uma inspiração. Você vai ter vontade de viver quando você vive do seu sonho, do que você acredita. Então, assim, comece pela sua história. Hoje, eu tô com uma meta, né? Tenho um produto escalável, que é a Jornada PH, a Jornada da Plantadeira de Histórias, onde eu ajudo você a entender a sua história, pegar suas habilidades e criar um produto ou serviço, inclusive no digital. Já tem depoimentos de sucesso, eu já coloquei na Hotmart, agora eu pretendo deixar de ser MEI, né? Crescer, expandir e escalar. Então eu estou estudando tráfego pago e tudo isso é fascinante. Por quê? Porque eu faço o que eu amo, porque eu faço o que acredito. E eu desejo que você também encontre esse caminho de sentido, de significado de estar vivo. E se quiser saber mais sobre a Jornada PH, no Instagram, @JornadaPH, né? O meu nome é Bruna Guimarães. Inclusive, acabei de receber o prêmio da Fundac pela trajetória cultural. Pela trajetória cultural, então eu quero agradecer ao Conselho Municipal de Política Cultural de Caraguatatuba, a cada um que fez parte da minha história, a Fundac, por essa premiação, uma premiação bem bacana, de R$10 mil, inclusive vou estar investindo em mentoria, vou estar investindo no negócio. E vai virando cada vez mais investimento. Vou fazer tráfego pago. Então, gratidão e muito sucesso para você, gratidão pela audiência. Isso aí. Agora é com você, Sandra. Pode se despedir dos nossos queridos web espectadores. Muito obrigada pela oportunidade. Espero que vocês curtiram, estejam aproveitando o máximo esse primeiro encontro aqui conosco. Aproveitando o gancho a deixa da Bruna, o que a gente faz, né? Você perguntou. Eu acho que a gente trabalha as dores desse empresário. A gente escuta as dores do empresário. Muitas vezes ele chega no nosso balcão para conversar e ele tem N ideias na cabeça. A gente escuta atentamente e como a gente já tem essa habilidade de filtrar uma das oportunidades que ele pode desenvolver melhor, a gente começa a canalizar esse estudo, essa pesquisa para ele. Então, eu acho que a missão nossa hoje, enquanto departamento, enquanto posto Sebrae, é de sentir esse sonho do cliente e fazer com que esse sonho se torne realidade. E nada mais justo do que ouvir o cliente e trabalhar essa dor, transformando numa grande história e quem sabe provavelmente e futuramente passar pelas mãos da Bruna e servir como um dos produtos para contar histórias empresariais aqui de sucesso. Gostaria de pedir uma atenção especial porque vocês vão receber um QR Code e esse QR Code é a lista de presença. Então eu gostaria que vocês preenchessem ali para vocês caírem lá no nosso Forms, no nosso contato, para que vocês possam depois receber informações sobre toda a programação MEI e novos cursos desenvolvidos pelo Sebrae. É isso aí, pessoal. Então, esse foi o primeiro episódio do programa especial da Semana MEI, esse bate-papo inspirador
com mulheres que fazem o empreendedorismo feminino crescer aqui no litoral norte e em São Paulo e no Brasil de toda maneira. E é isso. Ó, não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e estaremos de volta em breve. Até mais!